Então, para explicar, gente, quando isso passa a ser, assim, hora de ligar um sinal vermelho, é que a gente está aqui para conversar com o médico angiologista, cirurgião vascular, doutor Renato Amaral. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo e obrigado aí, desde já, pelo seu tempo para conversar aqui com a gente, para ter essas orientações de saúde. Bom dia. Bom dia, Daniel. Tudo bom? Tudo bem, doutor. Doutor, no fim do dia, muita gente diz que as pernas ficam pesadas, inchadas e até doloridas, né? Eu já começo lhe perguntando assim: em que momento esse desconforto deixa de ser normal e passa a ser um sinal de alerta, né, para uma doença vascular, hein, doutor? Como você citou anteriormente, a gente tem um limiar onde isso é normal e onde isso começa a ser patológico, né? Quando esse desconforto ele começa a interferir na rotina do paciente, por exemplo, eu vou pegar um cinema depois do trabalho, mas não consigo porque eu estou com a perna doendo demais, prefiro ir para casa, deixar a perna elevada. Uhum. E isso já deixa a gente, assim, com um sinal de alerta que tem uma coisa que passou daquele limiar que a gente aceita como normal, né? Mas com a rotina do dia a dia, de trabalhar muito tempo sentado, muito tempo em pé, sem ter uma grande movimentação, sem colocar a panturrilha para trabalhar, a gente fica realmente com esse cansaço, a sensação de peso e, às vezes, um inchaço. Aquela marquinha que a meia deixa na perna, no tornozelo, aquilo ali a gente entende que isso é sequela da sua rotina de trabalho, realmente. Mas quando interfere que o paciente não consegue dormir, está com muita dor, não tem jeito, posição na cama, porque minha perna está doendo muito, a gente já fica pensando, bom, tem uma patologia mais grave aí do que aquela rotina do trabalho, né? Entendi. Doutor, eu vou tentar aqui uma outra conexão com o senhor, tá? Para a gente poder continuar o assunto com qualidade, porque a gente está tendo uma interrupçãozinha, mas nada que comprometa, obviamente, né? Então tá aí, gente. O doutor falou pra gente, inclusive isso, né? Esse sinal que a meia deixa marcando a perna, olha só, já pode mostrar, um sinal, né, dessa insuficiência. Então, deixa eu perguntar aqui, doutor Renato, essa sensação de pernas pesadas seria um dos primeiros sinais de insuficiência venosa, né? O que acontece com a circulação nesses casos, hein, doutor? Bom, assim, a nossa circulação, a gente tem as artérias que levam o sangue para onde ele é necessário, com oxigênio, com nutriente, então musculatura, pele, nervo, tudo recebe o sangue através das artérias. E o sistema de drenagem é o sistema venoso, são as veias. Todo mundo refere veia como uma coisa só, mas na verdade é diferente da artéria. Então a veia, ela retorna com todo aquele sangue que já foi utilizado, que tem muito gás carbônico, muita coisa que produziu, um lixo ali que produziu pelo músculo, né? A creatinina, os metabólitos urêmicos. E isso tudo, quando acumula na perna, vai dar essa sensação de cansaço, de peso, esse desconforto. Às vezes a cãibra pode ser também por causa disso. Entendi. Doutor, o senhor falou em cãibra. Muitas pessoas reclamam de cãibras frequentes. Em que situação a cãibra pode estar relacionada à doença vascular? Bom, a cãibra, ela tem várias causas, né? Uhum. Desde o metabolismo muscular, alguma coisa errada dentro do músculo, mas ela também pode ser devida à insuficiência venosa quando tem esse acúmulo que a gente chama de escórias nitrogenadas. É o acúmulo dos nitritos que são produzidos depois que o músculo fez o trabalho dele lá de contrair e relaxar. E isso pode levar a causar uma irritação lá no nervo que vai ser interpretado como uma cãibra no nosso corpo. Sim, entendi. Pode falar, doutor. E aí, juntamente com isso, vai dar o desconforto, a dor, às vezes o limiar da dor e da cãibra, ele é bem tênue e tudo, e a pessoa pode, aquela cãibra, começar a incomodar ao ponto dela referir como dor, realmente. Entendi. Tem outros sintomas, doutor, que costumam acompanhar um problema de circulação e que merecem atenção? Sim, tem outros sintomas, sim. Normalmente, quem tem insuficiência venosa crônica pode começar naquela fase mais inicial apresentando os vasinhos, que são mais comuns nas regiões mais baixas, no tornozelo, no pé, aqueles vasinhos pequenos, a gente chama de telangiectasia, são as aranhas vasculares.
Então pode aparecer isso aí. Junto com eles pode vir um inchaço, pode vir um cansaço, pode vir um formigamento. Só que se a pessoa não cuidar, vai agravando e começa a aparecer manchas na perna, que parece uma mancha que proporcionada por ferrugem, enferrujou a pele. Então fica aquela mancha meio acastanhada na perna, tudo. E muitas vezes vem aquela mancha junto com um edema constante, que já não melhora só levando a perna. Entendi. Doutor, quem está nos ouvindo agora, para ficar atento, que pessoas que têm maior risco de desenvolver, portanto, essas doenças vasculares? Olha, o fator genético conta muito. Então, se você tem pai ou mãe com varizes, você pode herdar dos dois, ou herdar de um deles, ou de um parente, um avô, um tio. Você pode ser contemplado com a insuficiência venosa crônica, que envolve as doenças venosas, né? Entendi. Mas aquela pessoa que tem a genética e tem o fator ambiental, o que é o fator ambiental? É sedentarista, fuma, não faz atividade física, entendeu? Ou, de repente, está tomando algum medicamento, aí entra a questão dos hormônios, não quero entrar em nenhuma polêmica aqui, mas está fazendo uma reposição hormonal de forma inadequada, ela é uma forte candidata a evoluir com uma doença venosa crônica, agravando, né, cada vez mais, cada vez que os anos vão passando. Entendi. Doutor, eu já vi gente com inchaço em só uma das pernas. Isso é mais preocupante ou... Eu estava pensando em falar isso para você. Esse é um sinal de alerta importante para a gente da angiologia, da cirurgia vascular, quando a gente tem a assimetria. A gente tem uma perna inchada e a outra não. A gente já fica bem desconfiado, e aí tem doenças venosas que causam isso, tem doenças do sistema linfático, que é aquela doença, aquele sistema que é acometido pela elefantise. Elas podem evoluir com edema só de um lado, tem câncer que pode acometer a raiz da coxa aqui, interferir na drenagem do membro todo e inchar só um lado. Então, a assimetria realmente é um sinal de alerta importante. E tem a trombose venosa profunda, que quando aparece na sua forma clínica característica, ela é assimétrica. Ela, quando acomete só um membro, você vai ter um membro muito mais inchado e doloroso que o outro membro que não foi acometido, né? Entendi. Já que o senhor falou da trombose, né, que exige um atendimento médico de imediato, em que outras situações, doutor, um inchaço na perna exige também essa atenção imediata, né, um cuidado médico imediato, como a trombose que o senhor falou agora? Cuidado médico, vou te falar um cuidado médico que eu acho que é fundamental. Tem uma coisa que é a síndrome da pedrada, e ela costuma dar em pessoas já acima dos 50 anos, e aquela pessoa que voltou a fazer atividade física e tem ruptura do músculo, ela mimetiza, ela simula uma trombose venosa, porque rompe o músculo, fica inchado, geralmente o músculo da panturrilha, e é uma urgência. O músculo fica ali apertado dentro do compartimento e dói muito, causa muita dor. O paciente precisa de atendimento imediato. A trombose, por si só, já é uma urgência que tem que ter cuidado, porque existe aquele perigo do trombo formado lá na perna, Certo. soltar de dentro da veia e ir para o pulmão, causar uma embolia pulmonar que pode até levar à morte, né, da pessoa. Entendi. Doutor, que exames ajudam a identificar, então, se a origem do problema é vascular? Olha, um exame físico, uma avaliação do vascular, ela é fundamental, antes de tudo. De exame complementar, o nosso grande aliado, e eu acho que eu falo isso por todos os vasculares e angiologistas, é o ultrassom com Doppler venoso. É uma ferramenta importantíssima, tá? Na pandemia, muito se falou a respeito de dedímero para avaliar trombose e tudo. Sim. O dedímero, que é um exame que foi amplamente divulgado na época da pandemia, ele só tem validação clínica se o paciente tiver sintomatologia, porque ele pode subir em diversas outras situações que não são só trombose. Entendi. Doutor, eu acho que é falar o de sempre, que todos os médicos ou profissionais da saúde sempre falam que mudanças simples no estilo de vida, né, caminhar, controlar o peso, fazer uma atividade física, musculação, fazer um cardio, que seja correr, bicicleta, caminhada, enfim, né, isso daí consegue prevenir ou retardar essas doenças. Inclusive, nesse tema específico, eu vejo muita gente usando também aquelas meias de compressão. Isso tudo é indicado também, doutor? Perfeito, Daniel, perfeito. Sim, todos os exercícios onde a gente movimenta a perna, seja caminhando, correndo, fazendo bicicleta, fazendo esteira, todos os exercícios que fazem a nossa panturrilha bombear esse sangue da perna, eles são importantíssimos para
não para impedir que você tenha a doença, vai ter, mas para retardar o aparecimento dos sintomas. É uma proteção para a tua perna. E as meias, elas caem perfeitamente para quem faz atividade física, para ajudar nisso aí, no conforto e tudo. Como eu tenho uma rotina de trabalho que eu fico às vezes mais de 12 horas trabalhando, sempre que eu vou pro plantão eu vou de meia, porque senão eu chego com a minha perna doendo, cansada e inchada no final do dia. Meia de Mas as compressão, né, atividades doutor? físicas, meia de compressão, meia terapêutica, né? A Sim. gente fala. Uhum. Meia de compressão, e é importante sempre a gente avaliar a perna do paciente, porque ela tem que ser prescrita e tem que ser medida. Ela não é vendida assim, eu preciso comprar uma meia ali na drogaria, eu vou comprar uma M para mim. Não é dessa forma, não. Entendi. Tá certo. Tem um ouvinte até que pergunta aqui, e quando o cara bebe muito e fica com o pé inchado? Aí já é outra coisa, né, doutor? Aí tem a sobrecarga hepática aí pra gente falar, né? Então, outras causas de inchaço na perna. A gente tem uma centena de causas de inchaço na perna, fora a doença vascular, né? Certo. Doutor, qual é o principal recado, então, para quem convive há meses ou até anos mesmo com pernas pesadas, com esse inchaço, com as câimbras e continua acreditando que é apenas cansaço? Bom, primeiramente, você precisa fazer atividade física. Quem convive com essa doença tem que entender que caminhar, andar, correr, fazer musculação, fortalecer a tua musculatura, ela não é opcional, ela é obrigatória, tá? A outra coisa é não deixe de usar sua meia, a doença é crônica, a meia funciona melhor do que qualquer comprimido, não existe creme milagroso que resolva esse problema, que alivie a tua dor, melhore as varizes, nada disso. E evite tudo que possa piorar a tua condição clínica. Tente não ganhar peso. A dieta é importante também. Excesso de sódio é ruim para quem tem insuficiência venosa sempre. É ruim para tudo, né? Sim. E procure ter uma vida mais saudável possível. Se hidrate, isso é importantíssimo para a gente.